a Catherine também está fazendo aqui, e tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Eu trabalhei, há muitos anos atrás, numa organização, numa ONG chamada Instituto Paradigma, que era uma ONG que atuava na área da inclusão de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Foi um tempo muito incrível. E o paradigma, essa palavra paradigma, ela é muito interessante, porque paradigma significa padrões psicológicos ou sociais contidos ou que nós aprendemos. Então, são padrões, nós aprendemos dessa forma e isso é um paradigma. Por exemplo, eu tenho um paradigma comigo que é o certo. Quando você pega o papel higiênico, Sandro, você põe a parte assim, que puxa para frente. É a parte certa. Quando eu vejo para trás, eu vou lá e tiro. Se eu for na tua casa, meu irmão, se eu ver que está para trás, e depois você entrar, está para frente, é o pastor Lu. Já teve uma vez com a Priscila que ela colocou assim, está errado. Como assim? O jeito certo é isso aqui, ó. A folhinha tem que estar para frente. Não, não é? Quem aqui está tanto faz, tanto fez? O que importa é o resultado. Mas me dá um surucutico se não está para frente, porque é o meu padrão, é a forma certa para mim. Isso é uma coisa pequena, mas uma coisa grande, por exemplo, são os padrões sociais que foram construídos e adquiridos ao longo do tempo. Por exemplo, o homem sai para trabalhar e a mulher é a dona da casa. Esse é um padrão social do início dos séculos, que foi muito tempo assim e ainda é um pouco, mas esse paradigma já foi quebrado. Hoje, muitas mulheres trabalham fora. Então, foi um paradigma que, em algum momento da história, começou a ter essa ruptura. Se a gente for pensar também no contexto igreja, por exemplo, existem pessoas que talvez tenham o paradigma que o jeito certo de você compartilhar o amor de Jesus nas ruas, através do evangelismo, é dando um folhetinho que tem um Salmo 23 escrito lá, com aquela florzinha, né, aquele campo florido, e aquele ali é o jeito certo. Para outras pessoas, o jeito certo não é a internet, as redes sociais, porque a forma mudou. Então, para algumas pessoas, tem um paradigma ainda que aquele jeito que ela aprendeu é o que está certo. Bem, eu creio que tem paradigmas que eles são adquiridos na sociedade, no nosso tempo, e que nós temos que, em algum momento, quebrar esse paradigma. Quebrar esse modelo, esse entendimento sobre aquele assunto. Isso é para a vida. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre os paradigmas. Para ajudar você, Gênesis está no primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis 1, 26, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pai, obrigado pela tua palavra e que ela possa nas nossas vidas hoje fazer diferença e que ao sair deste lugar nessa manhã nós possamos quebrar, Pai, ideias, conceitos para podermos cumprir a tua boa obra em nome de Jesus. Esse texto tem um ensino e tem um paradigma que ele não foi quebrado, ele não mudou. Por exemplo, Deus criou o homem e a mulher. Criação de Deus. Deus o fez dessa forma. Isso é uma verdade absoluta. A sociedade explica através da ciência que o homem é homem, através dos seus cromossomos Y e X e mulher XX. Qualquer variação disso na nossa existência não existe. Deus fez o ser humano homem e o ser humano mulher.
A sociedade quer talvez distorcer um pouco isso, quer quebrar esse paradigma, esse conceito, dando a ideia que o homem ou que a mulher pode ser o que ela quiser. Não é o tema da mensagem de hoje, mas a sociedade tenta quebrar esse paradigma social e até bíblico. Mas, mais do que isso, o texto diz uma coisa que não pode ser quebrado, é inegociável, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Uma pessoa entendeu o que eu acabei de falar, e se você entendesse isso e cresce nisso, você ia dar glória a Deus para arrebentar a boca do balão. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Isso é incrível. É incrível saber que nós somos formados à imagem e à semelhança de Deus. Mas o que é ser essa imagem e semelhança com Deus? O que é ser parecido com Deus? O que é ter alguma coisa ali que lembre Deus? A teologia mostra, através da Bíblia, que há os atributos de Deus. Há os atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que é? O atributo incomunicável é aquilo que Deus é e que nós não somos, nem de longe. Os comunicáveis é aquilo que nós somos semelhantes a Ele. Por exemplo, aquilo que somente Deus é, um atributo de Deus. Ele é autoexistente. Deus, Ele é autossuficiente. Deus, Ele é eterno. Deus é imutável, Ele não muda. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus, Ele é onisciente, Ele tem toda a ciência, o conhecimento. Deus, Ele é onipotente, é o todo-poderoso. Deus, Ele é soberano, o único soberano. Deus, Ele tem a transcendência, aquilo que está acima da criação, acima de todas as coisas, sobre a sua existência. Isso é Deus. Uma vez na teologia, no concílio, se pergunta, defina Deus, se é que se pode definir quem é Deus. Então, isso são atributos de Deus que são incomunicáveis, somente Deus é. Agora, os atributos comunicáveis, é aquilo que Deus é e que nós somos a sua imagem, a sua semelhança. Deus, Ele é amor, amém? Bem, eu posso também ter a manifestação de amor, eu posso amar. Deus, Ele é bondoso, nós podemos ter atos de bondade. Deus, Ele é justiça, e nós podemos também ter atos de justiça. Deus, Ele é misericordioso, nós também podemos ter atos de misericórdia. Deus, Ele é fiel, nós podemos também expressar fidelidade. Deus, Ele é santo, nós podemos expressar a santidade também. Deus, Ele é verdade, nós podemos viver e expressar a verdade. Então, isso são coisas que Deus é, e que nós somos a sua imagem, a sua semelhança desses atributos. Agora, Deus deu isso, esta imagem, essa semelhança, a todo ser humano. Todo ser humano é semelhante a Deus. Todo ser humano se parece com Deus nesses atributos. Inclusive, na temática de hoje, a pessoa com deficiência. O que eu vou falar aqui hoje é um tema que as igrejas não falam, não conversam, não dialogam, que está na sociedade e que há paradigmas sobre esse tema e que muito pouco é falado, muito pouco é compartilhado. E o termo pessoa com deficiência é o termo certo, tá? O termo que era antes utilizado e que não usa mais é pessoa portadora com deficiência. Isso não se usa mais, tá, gente? Porque portador é algo que eu tenho, que eu levo comigo, e se eu chegar aqui eu posso tirar e colocar em algum lugar. Eu não estou mais portando. Não, a deficiência é algo que está na pessoa, que ela tem aquilo. Então, ela é uma pessoa com deficiência. Não está errado você falar a pessoa com deficiência. Só que a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, precisa trabalhar mais isso. Por quê? Porque na sua grande maioria não se fala, na sua grande maioria não é percebido às vezes nas igrejas, na sua grande maioria não é compartilhado, não é acolhido.
em muitas igrejas não se dá devida importância à valorização da pessoa com deficiência. Você já ouviu falar no termo capacitismo? Quem já ouviu falar em capacitismo? Poucas pessoas. Quem nunca ouviu falar, levanta a mão, sem problema nenhum. A maioria. Quem está na dúvida que não levantou a mão aí? Capacitismo. A tradução mais simples é preconceitos com a pessoa com deficiência, tá bom? Antes de deixar o termo mais popular, capacitismo é o preconceito, a discriminação contra uma pessoa com deficiência. Preconceito é um conceito formado pré. Algumas pessoas têm um conceito formado e usam como preconceito. Conceito formado, ela já tem aquilo na cabeça dela e para ela é aquilo. Um pré-conceito é um conceito sem talvez conhecimento profundo. Um preconceito é um julgamento sem você se aprofundar naquela causa. Então, muitas pessoas têm o preconceito sobre a temática de pessoa com deficiência porque aprendeu assim. Porque houve um paradigma, uma construção de entendimento da sociedade que você aprendeu assim e você crê que é assim. O que nós precisamos fazer é eliminar o preconceito e manifestar um conceito formado, bíblico, da causa da pessoa com deficiência. E como é que nós, como igreja, e em especial Batista Vila Euro, como é que nós podemos e devemos amar, acolher, influenciar as pessoas e a pessoa com deficiência? Lembre-se, a pessoa com deficiência, ela é a imagem e semelhança de Deus, assim como eu e você. Olha aqui alguns dados. Talvez você não saiba disso. 9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. 9%. Isso dá em torno de 18 milhões e meio de pessoas no Brasil tem alguma deficiência. 70% das pessoas com deficiência, 70% não conclui o ensino fundamental. Isso é muito grave, muito crítico. 70% não consegue terminar os seus estudos. 9 a cada 100 pessoas tem alguma deficiência. 9 a cada 100 pessoas. Olha que interessante. Deficiência física, cerca de 9 milhões de pessoas. 2 milhões e meio de pessoas são deficientes auditivos. 6 milhões e meio são deficientes visuais. 5 milhões têm deficiência intelectual. E 6 milhões possuem múltiplas deficiências. Talvez ele pode ser surdo, ele pode ser cego, ele pode ter 2 ou mais deficiências. Quando nós falamos sobre a pessoa com deficiência, talvez você pode pensar aí, né? Puxa, eu conheço alguém. Onde estão essas 18 milhões de pessoas? Onde elas estão? Porque por muito tempo essas pessoas eram esquecidas, eram às vezes ignoradas, eram talvez guardadas em suas casas, porque a sociedade, pelo seu preconceito, ela não saía para a rua, ela não tinha algumas ações, porque tinha medo. Graças a Deus hoje isso tem mudado bastante, mas está muito longe de ser o normal. Quando nós falamos sobre transtorno do espectro autista, o TEA, são pessoas com autismo. Nós temos no Brasil milhares de pessoas que estão nesse espectro. São aproximadamente 5 milhões de pessoas com a deficiência intelectual. Onde estão essas pessoas? Eu fico muito feliz como igreja que nós somos, uma comunidade pequena, perto de algumas megas comunidades que não tem inclusão nenhuma. E nós temos aqui quantas crianças? 7 crianças e suas famílias com a gente. Isso começou de uma forma muito orgânica, muito natural. A Babi, uma vez nós conversamos, ela falou, Lu, nós precisamos ter algum trabalho, porque ela trabalhava com isso lá na faculdade, e numa conversa, o negócio foi caminhando, foi andando, e começou a chegar pessoas, e está chegando pessoas, graças a Deus por isso. E algumas pessoas que chegam aqui na comunidade falam, pastor, eu vim de uma grande igreja,
Uma baita estrutura. Só que nos kids o meu filho não podia ficar, porque eles não tinham como lidar com isso. Em alguns lugares, ele não poderia estar participando de eventos. Em alguns lugares, no momento de crise, a criança era olhada com um preconceito que você está atrapalhando o culto. Eu vejo que para o pai, para a mãe, quando vê uma situação como essa, dói. Quem é pai aqui sabe, né, gente? Quando o seu filho ou a sua filha, ele não é amado, acolhido, incluído, dói. E graças a Deus nós temos isso. Nós temos uma pessoa que vem aqui na nossa igreja, que é a Dani, que é a filha do pastor Júnior e da Rô. Ela tem síndrome de Down. Ela cresceu aqui no nosso meio. Então, para a gente é até mais fácil de lidar, né? Isso tem crescido cada vez mais. O número de pessoas com deficiência na questão do transtorno do espectro autista cresceu muito. Uma pesquisa dos Estados Unidos diz que nos últimos 20 anos, a média de pessoas com autismo que nascia lá nos Estados Unidos, há um ano atrás, era uma criança a cada 150. 20 anos depois, é uma a cada 36 crianças. Aumentou demais. Por quê, pastor? Vários fatores. Fatores genéticos, fatores de idade avançada dos pais, fatores de medicação que talvez a mãe tomou na gravidez, talvez algo não muito estudado, aliás, é estudado, mas não comprovado. A nossa alimentação, vacinas e medicação que nós tomamos podem gerar no organismo do homem e da mulher alguma questão que pode levar uma criança a nascer com autismo, por exemplo. É uma incógnita. Mas tem aumentado, tem crescido e vai continuar crescendo. E nós temos aqui na igreja 7 crianças diagnosticadas, tá, gente? Porque há ainda, se nós formos levantar aqui mais ou menos uma percepção, talvez a gente tenha cerca de 10 crianças no espectro autista da igreja. Que isso, em números, eu gosto de estatística, né, pastor? Para a gente aqui, é cerca de 15% das crianças da igreja. Temos, em média, 70 crianças na igreja, em média. 15% são crianças com uma deficiência. Irmão, eu dou glória a Deus por isso, tão grande, glória a Deus por isso. Porque em tantos outros lugares não tem essa estatística, porque não tem. E essas crianças, daqui a pouco tempo, algumas já até são, vai ser um pré-adolescente. Daqui a um pouco tempo vai ser um jovem, daqui a pouco tempo vai ser um adulto. E essas pessoas, essas crianças, esses jovens e adultos, eles precisam ser compreendidos e entendidos segundo a imagem e a semelhança de Deus. A questão é que em pleno 2025, com tanta informação, com tanta tecnologia, ainda as pessoas vivem o capacitismo, esse preconceito. Existem 2 tipos de capacitismo. O passivo, eu vou dar aqui alguns exemplos. Naturaliza a exclusão de pessoas com deficiência. Talvez não por mal. Você foi ensinado assim. Fica longe. Fica distante. Se vê uma pessoa com deficiência ali, você atravessa a rua. Lembra da parábola do bom samaritano ali? Atravessa a rua. Porque você tem esse distanciamento. Outras demonstram pena de uma pessoa com deficiência. Ah, tadinho dele, dela, olha, é um deficiente. E talvez pode ser até um daqueles religiosos que dizia, o que fez essa pessoa nascer assim? O pecado dos seus pais ou da sua mãe? Ainda tem esse tipo de julgamento. Tenta diminuir a dor da família. Ah, tadinho dele, olha, ele não é um problema, ele é um anjinho que Deus mandou. Isso é a pior coisa que existe, gente. Você diminuir daquela criança, aquela pessoa. Não, ele é a imagem e semelhança de Deus. Eu vou elogiar bastante a sua superação, para que o pai e a mãe possam entender que eu estou ali apoiando. Não, elogiou, superou, acabou.
A vida continua. Não fica colocando aquela criança, aquela pessoa, aquele jovem numa caixinha, porque ela é imagem e semelhança de Deus. Como é que eu vou falar sobre inclusão e igualdade, aonde talvez o meu entendimento, o meu preconceito é de exclusão? Diga-se comigo, deficiência não é uma doença. Deficiência é uma característica. Pastor, mas tem pessoas que ficaram doentes e depois ficaram deficientes. Ok, isso também acontece. Em algum momento ela ficou doente, teve alguma situação na vida dela, alguma enfermidade que ela perdeu a visão, perdeu algum membro do seu corpo, tal, mas depois que isso foi diagnosticado, ela tem uma característica. Ela não é mais um doente. Ela é assim. Se nós entendemos que o deficiente não é uma pessoa coitadinha, é um doente, nós vamos começar a ter uma mente aberta, quebrar esse paradigma, entender que essa pessoa é tão importante quanto eu, quanto você, e principalmente saber que Deus a ama. Da mesma forma que você é amado por Deus. Deus ama esta pessoa. Deus ama esse ser humano que Ele criou. E não tente, meu irmão, tentar entender Deus. Mas Deus, por que Deus? Eu já fiz essa pergunta muitas e muitas vezes. Quando trabalhei lá no Paradigma, eu ficava perguntando, Deus, mas por que a pessoa nasceu assim? E por que nasceu assado? E eu ia para o livro de ciências e começava a pesquisar. E lá era uma ONG que os profissionais tinham diversas deficiências. E eu conversava com eles e me relacionava. Era um ambiente muito, muito tranquilo para mim lidar com essas questões. Mas vinha algumas dúvidas. Deus, mas por que o Senhor permitiu? Eclesiastes 11, versículo 5 diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes a obra de Deus, que faz todas as coisas. Quem sou eu e você para entender a vontade de Deus? Abra sua Bíblia, todos aí no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11. Eclesiastes 11, 5. Quero ler junto com você esse texto. Eclesiastes 11. Não, perdão, gente. Esse foi o que eu acabei de ler. Salmo 139. Perdão. Salmo 139. Versículo 13. Se nós entendemos esse texto e sair daqui entendendo esse texto, meus irmãos, todo o paradigma acerca da pessoa com deficiência vai ser quebrado na sua vida em nome de Jesus, amém? E Deus vai te capacitar, vai te ensinar para que vocês possam ensinar outras pessoas e influenciar outras pessoas sobre esse tema. Salmo 139, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Tudo criaste o íntimo do meu ser, e me teceste, me fez no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial, de um modo admirável. As tuas obras, Deus, são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam nem formados, os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, Deus, viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, aleluia, antes de qualquer deles existir. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Irmãos, após ler esse texto aqui, eu acho que toda visão, todo capacitismo, todo preconceito sobre esse tema, ele tem que ser quebrado em nome de Jesus. Que da mesma forma que você foi criado, a imagem e semelhança de Deus,
foi criado, foi feito de uma forma tão especial, de uma forma tão maravilhosa, que o texto diz que o Senhor escreveu a nossa história antes mesmo de nós existirmos. Inclusive aquela pessoa com deficiência. Fique de pé se você puder. Sabe qual é a diferença entre eu, você e a pessoa com deficiência? Qual é a diferença entre eu e você e uma pessoa com deficiência? Hã? Mais alto, o quê? Nenhuma. 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 Porque o amor de Deus é por todos. Deus amou quem? O mundo. Deus amou o ser humano. Deus amou a pessoa com deficiência. Deus amou eu e você, pecador, pecadora. Deus nos amou. E que a partir de hoje, gente, nós possamos ser uma igreja com uma mentalidade diferente. Em breve nós vamos trazer uma pessoa para falar com a igreja. Estou pensando num simpósio aí de inclusão. E eu quero que toda a igreja venha participar desse simpósio. Que uma pessoa da área vai nos ensinar como lidar com as diferentes deficiências. Como incluir para a sua vida. Porque eu estou falando de uma inclusão na igreja, mas você precisa incluir a pessoa com deficiência na sua vida. Alguém aqui conhece alguém com deficiência? Levanta a mão bem alto. Onde essas pessoas deveriam estar? Algumas igrejas querem ser conhecidas como a igreja que tem milhares de membros. Outra igreja que o pastor é famoso. Outra igreja que tem pipoca e roda gigante. Meu irmão, se nós somos conhecidos como uma igreja que inclui a pessoa com deficiência, aleluia, estamos no caminho certo.